a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja para a sua igreja. Amém? Quero convidar a igreja para ficar de pé, para a gente entoar hinos de louvor e de adoração ao nosso Deus. E nós estamos aqui para isso, para bem dizer o teu santo nome. Amém? Amém. Vamos declarar que o Senhor é grande. Grande é o Senhor e que Ele é muito digno de louvor. Vamos dar louvor ao nosso Deus, porque só Ele é digno. Amém? É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, glória a Deus. Vamos orar, falar com o nosso Pai, agradecer ao Senhor por sua bondade, por seu cuidado com as nossas vidas, o cuidado que Ele tem eterno com a sua igreja. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela tua bondade. Obrigada, Senhor, por cuidar do teu povo nos mínimos detalhes. Como é bom, Senhor, poder te servir. Como é bom poder estar aqui junto entre irmãos. Viver nesse momento de comunhão, esse momento que a gente pode, enquanto igreja, glorificar o nome do Senhor por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Obrigada pela oportunidade rica, Senhor, que temos de poder te servir. Obrigada por ter alcançado as nossas vidas. Recebe, Senhor, nosso culto, recebe a adoração, o culto é do Senhor. A adoração é para o Senhor. Que o Senhor se alegre, Pai, com as nossas vidas. Que a gente possa viver em resposta constante ao teu amor, uma vida de santificação, uma vida que agrada ao Senhor em todas as coisas. É assim nós choramos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Amém. Quem aqui é grato ao Senhor? Amém? Vamos dizer que somos gratos a Ele por tudo que Ele tem, por tudo que Ele tem nos dado, nos tem permitido ter. Nesse momento, né, vamos aproveitar essa próxima canção, que ela fala assim: vem desfrutar do amor de Deus, você e toda a sua casa. É muito amor, muita paz e harmonia é o que Deus tem, é o que Deus quer dar para cada um de nós. Aquele que sentir a vontade, pode sair do seu lugar, pode abraçar seu irmão, sua família em Cristo. E aproveitar para dizer o quanto cada um de nós, cada um é importante para nós. Amém? Vem desfrutar do amor de Deus.
um Deus, irmãos, que quer trazer paz e harmonia para nossas casas. Né? Que é disso que nós precisamos, da presença de um Deus que pode nos encher de paz e harmonia. Eu quero nesse momento saudar os visitantes, né? Aqueles que ainda não congregam aqui na igreja, aqui na congregação. Pedimos que fique de pé para que a igreja possa te conhecer. Tem alguém? A irmã de Larinha e Vitor, né? Vitor, que eu te pego, Vitor é pequenininho, que eu pego isso aí. Sejam muito bem-vindos, como é que a igreja diz, esses irmãos que são lá da sede, né, igual a gente falou, eles são da igreja mãe. E hoje vieram nos visitar, abençoar, né, o Ministério Corpo dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e nada da gente, que se vier, fique com a gente. Amém. Obrigada por sentar. Vamos lá já aí, como tu já disse. Graças a Deus, irmãos. Amém. Aqui a gente tem os comunicados que tudo que será feito na semana é aqui comunicado para que todos possam participar ao máximo. Por favor, os avisos, Romário. Quarta-feira nós temos o culto de ensino, que é a nossa escola bíblica discipuladora. Sei. Mulher falando que está ali. Mas tem sido muito bom. A gente estava estudando a carta de 1º e 2º Tessalonicenses. Quem puder, por favor, venham. É sempre bom estarmos reunidos para aprender mais de Deus. Então vamos nos reunir mais, aprender a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Próximo, por favor. Os dias de Páscoa são avisos muito importantes, que serão eventos que acontecerão aqui. E por favor, presta atenção, sexta-feira às 11h30, passa seu menino amado, almoço entre irmãos. O que é esse almoço entre irmãos? Dona Laís está com a listinha. Quem quiser participar desse almoço, entregue o nome de quem virá e se contribuirá com algo. É muito importante para que não possa faltar alimento na hora, mas eu posso garantir que comunhão não vai. Nem alimento também, que Deus proverá e será tudo da forma que Ele quer. Então, o almoço entre irmãos na sexta-feira, nós estaremos aqui reunidos. Por favor, entregue o nome a Laís, ela está aqui na frente dirigindo. É sempre importante ter informação sobre essas coisas. Culto de Páscoa e Ceia do Senhor no sábado. Nosso culto passará do domingo para o sábado. Deixa eu até abrir aqui no celular, que é a opção. Que o culto de Páscoa será um evento à par aqui da congregação. Teremos participações do coral. Então vamos, por favor, no sábado, prestem atenção, no sábado vamos estar aqui para ceiar, para estar cultuando, dando louvor a Deus. É um evento especial, único. Então vamos estar aqui às 18h30. E no domingo à noite, o culto será na Teosópolis. Aí será disponibilizado a van com 15 vagas. Então também comunicar a Laís e a dona Eunice, quem quiser ir, para se preencher essas 15 vagas. Quem quiser ir, tem um pessoal que já é do lado de lá da sede, mas quem quiser ir daqui, que não tem um transporte, então nos comunique para que nós possamos ver essas vagas da van que será disponibilizada à noite. Esse é o novo tema que está sendo apresentado esse mês. É um tema muito forte, um tema que tem que ser pensado ao máximo, que é como tenho ofertado ao Senhor. Tenho ofertado ao Senhor, que sempre
Cortou a metade. Que tipo de culto tenho oferecido ao Senhor que sempre veio ao meu coração? Que tipo de adoração nós temos entregado a Deus aqui? Não só aqui reunidos, mas no nosso quarto em secreto que Ele nos vê, que até fala que Ele já está aqui, Ele vê o nosso coração, então não tem por que tentar esconder nada de quem nos criou, que Ele sabe de tudo. Então vamos analisar a nós mesmos. Esses temas são aqui postos para que nós possamos refletir sobre nós mesmos, não é apontar dedos para o irmão, ó, esse irmão tá, ele fica ali na frente, mas quando chega na rua é todo errado. Não é com esse intuito, é para nós fazermos a autoanálise. Então vamos meditar. Esse tema será disponibilizado no nosso grupo. Então quem não estiver e quiser participar, cobre seu menino Adevan, para que seja colocado no grupo, que 10 minutos antes é colocado esse tema para nós orarmos e meditarmos sobre ele. Também temos nossas redes sociais, claro, que será postado tudo aqui. Isso, cbt.campo formoso. Quem quiser tem um celular, hoje todo mundo tem um celular. Maioria, juventude, então, meu Deus do céu, a gente até esquece de Deus mexendo no celular. Então vamos compartilhar de Deus na nossa rede social e pregar o Evangelho a toda criatura. Então vamos usar isso como uma ferramenta de falar da palavra de Deus. Nós usamos para falar de tanta coisa, tantos assuntos. Por que não de Deus? Por que não compartilhar daquilo que é bom, perfeito e agradável? Também tem a leitura, eu não esqueci não, por favor, coloque a leitura, que fala sobre isso, sobre o tema. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então vamos compartilhar, vamos meditar, vamos prestar culto a Deus de todo o nosso coração, não pela metade, não com 1%. Vamos nos entregar ao amor dele. Aqui é uma dica maravilhosa que a gente esquece da Bíblia. Vamos fazer tudo aquilo que agrada a Deus, porque é bom, é perfeito, é agradável. Então, vamos meditar esse tema. Qualquer dúvida no final do culto sobre essas coisas dos avisos, passem Dona Laís, questão do instrumento, mas vamos meditar mais na palavra. Por favor, que se continue o culto. Graça e paz, irmão. Vou ser breve. Você tem nos dado aqui uma palavra sobre assuntos aqui da nossa congregação. Hoje eu vou tratar de algumas coisas que não faz parte daquela sequência, por algumas necessidades. Uma é aquele cartaz que está vendo ali, aquele banner, né? Falar sobre missões estaduais, né? Foi lançada a campanha de missões estaduais e faz parte da Convenção Batista Brasileira, da qual nós fazemos parte como Igreja Batista, né? Então, a Igreja Batista Teosópolis, da qual nós fazemos parte, tem aquela meta ali de alcançar R$40 mil para mandar de oferta de missões mundiais, né? Então, temos até o dia 21 de maio para mandar a nossa oferta. Voltaremos nos próximos domingos a tratar desse assunto para ficar mais claro. Inclusive, o promotor de missões da igreja virá aqui em um dos domingos para podermos falar um pouco mais sobre missões. Entendeu?
Então, vamos aguardar isso aí, apenas sintonizar a nossa congregação nas campanhas missionárias. Outro detalhe que eu só queria dar ênfase aqui: culto de Páscoa nosso será sábado agora, dia 8, sábado à noite. Estará conosco o pastor Geraldo, estará vindo aqui, é ele que será o mensageiro. Teremos a ministração da ceia, teremos a participação do nosso coral aqui, ok? Então vai ser um momento de festa pelo nosso Senhor. Lembrando que na Páscoa lembramos a morte do Senhor, mas celebramos a sua ressurreição. Amém? Então o nosso culto de Páscoa é sábado à noite. No domingo à noite, nós, como não teremos culto aqui, nós estamos disponibilizando a van para levar quem quiser ir para assistir o culto lá na Teosópolis, que vai ter a cantata especial do coral de lá, entendeu? Então a van sai daqui, leva quem for e traz de volta depois do culto. É só dar os nomes aí para Laís, viu? Para a gente ter certeza que são só 15 vagas na van. Entendido esses dois assuntos? Amém. Não, você não vai comer agora não. E sexta-feira, chamando os irmãos, vamos ter aqui um almoço com irmãos. Estou enfatizando aqui o que Jair já falou, né? Um almoço com irmãos. Queremos que todos nós estejamos presentes. Então, para nós, igreja. Amém? Dê o nome a Laís para nós sabermos qual é a quantidade de pessoas que vai estar aqui, né? Para que não façamos nem a mais e nem a menos, ok? Mas vamos estar aqui, seu momento de comunhão. E deverá vir pessoas. Você. É o que nós estamos aguardando. Nós somos a igreja. É para todos nós. É só dar o nome para a gente ter uma ideia mais precisa de quantas pessoas estarão aqui. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Quero convidar o nosso irmão Donaciano, que irá recitar uma poesia de louvor ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? É sempre uma alegria para a gente receber o irmão aqui. Boa noite. Graça e paz, igreja. Eu muito me alegro, me regozijo de estar aqui mais uma vez. Não me sentindo como visitante, né? Porque a congregação é uma extensão da igreja mãe, como a irmã Laís colocou. Eu quero congratular-me com a congregação do Campo Formoso, parabenizando assim a vocês, irmãos, e desfrutando dessa comunhão que há em Cristo Jesus. Em um tempo eu vou recitar um poema que o nome é Congratular-se, e seguidamente eu vou declamar um poema que o nome é Seara Missionária. Ter coisas para servir, penhor, engrandece o ser servo do Senhor é semear o amor no viver. Ser rico não é ter riquezas, e sim administrá-las sem apego, dizimando-as com forças, sem acumulá-las como abrigo. É seguir os passos de Jesus, que do reino justo exala a luz, dando-te segurança, confiança, certeza, fé e esperança. É plantar a semente no coração de muita gente, aguardar na promessa de Deus e colher a vida eterna nos céus. É congratular-se com amigos, ampliando-os como irmãos. Amar a Deus e não artigos, tendo o próximo no coração. Amados irmãos, eu, quando adentrei aqui no templo, e que vi o versículo de João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Um certo moço, ele caminhava e a chuva caía torrencial e molhava ele, e ele perguntou, metaforicamente: chuva, aonde você mora? E a chuva respondeu para ele: eu moro nas nuvens. Ele continuou a caminhar, e o vento soprava muito forte, e ele perguntou também para o vento, e disse: vento, a chuva mora nas nuvens, e você onde mora? O vento disse: eu moro nas montanhas. Ele continuou a caminhada, e a chuva molhava o corpo dele, e o vento soprava, e de repente ele olhou assim, e vinha de lá a oportunidade. E ele perguntou para a oportunidade: quem é você? Ela disse: eu sou a oportunidade. Ele disse: oportunidade, a chuva mora nas nuvens, o vento mora nas montanhas, e você, aonde mora? E a oportunidade respondeu para ele e disse: eu não moro, eu passo. Então vamos aproveitar a oportunidade e dar glórias ao Deus Altíssimo. A palavra de Deus diz em Lucas 10:2 que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Na seara missionária, em campos de difícil acesso, ceifeiros da revolucionária missão que liberta o opresso. O primeiro missionário que o Pai enviou dos céus morreu na cruz do Calvário, dando a vida pelos seus. Que marco extraordinário! A humanidade viveu o homem Jesus em um cenário que nunca o mundo esqueceu. Missão para vidas precárias que as trevas do pecado agarram, fazendo brilhar a luminária do amor ressurreto que salva. É Jesus, o grande infante que sempre está adiante, convocando a cada instante ceifadores da obra triunfante. Ide, pregai o Evangelho que salva o pecador. Sendo criança ou velho, Deus renova em seu amor. Seja instrumento de Deus, aliste-se no exército dos seus, pois quem crê no Rei Jesus terá a eterna vida nos céus. Veja, testemunhas de Cristo que abriram o coração, surpresos com a graça bendita, na luz, vivem em comunhão. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Muito bom, irmãos, a gente poder usar aquilo que o Senhor nos deu como forma de adoração. Daí, nesse momento, nós vamos continuar adorando o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas. Convidar a nossa irmã Lourdes para nos auxiliar nesse momento. E nosso irmão Romário vai louvar o Senhor. Graça e paz a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar, onde Deus quer que nós estejamos. E esse hino fala muito ao meu coração, porque antes, até quando eu me converti, aceitei Jesus, eu achava que era um erro, achava que nada para mim ia dar certo, só para os outros. Mas depois que eu realmente dei a oportunidade de Jesus entrar no meu coração, ficar, morar e fazer a vontade dele, todos os meus pensamentos atrás, toda a minha história de vida daquele momento para trás, ficou para trás. E hoje eu sei que assim como eu, vocês também podem deixar, e eu tenho certeza que Jesus mora no coração de vocês. Irmãos, em particular, vocês nasceram para sempre. Pense bem, você não tem tanto tempo
olhe agora no espelho. Enganar, mas enxergue em você a essência do Pai. É sua escolha de qual terra ser quando a semente cai. A semente lançada em beira do caminho como a árvore se foi no coração. Feito pedra ela murcha, logo puxa depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Nos olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Uma certeza era só a morte. A cruz virou um passaporte. Cristo morreu por você. A semente lançada à beira do caminho como a árvore se foi no coração. Feito pedra ela cresce logo murcha depois. E em meio aos espinhos sufocada morreu. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Nos olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Toda certeza era só a morte. A cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Vejo o dia que Deus fez. Se cair, levante e vá à frente outra vez. Quando a razão revela o fim que a Bíblia tem, os olhos da fé para acreditar. Os olhos da fé para acreditar. Nasceram para vencer. Vocês nasceram para vencer. Nos olhos do coração eu vejo perspectiva em vocês. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Toda certeza era só a morte. A cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Glória a Deus. De fato, o nosso Deus não é só o norte, né? O Senhor não só mostra, aponta o caminho. Ele é o caminho. É o caminho por onde nós devemos andar, caminhar, o caminho que nós devemos amar. Vamos orar agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Antes disso, eu quero convidar os irmãos para lermos juntos a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, os versos 6 e 7. Vamos juntos? Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. E o nosso Deus dá com alegria. Não existe peso em Deus para abençoar os seus. É que a gente tem esse coração assim, em nome de Jesus, disposto sempre a abençoar.
Amém? Oremos. Pai querido e amado, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram ofertados agora aqui na tua casa. Pedimos ao Senhor que dê sabedoria, direção, entendimento nas pessoas que vão manusear nesses recursos. Que tudo seja feito, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa a vida dos irmãos, Senhor, que já tem um coração disposto a obedecer, a abençoar. E nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Queremos aprender com o Senhor a como abençoar, a como ofertar, como dizimar, aprender através da tua palavra, aprender com Jesus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Convidar os irmãos para ler mais uma vez a palavra do Senhor, que se encontra no 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 16 a 25. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé, para ler, com firmeza, com alegria, a palavra do nosso Deus que vai ser recitada nesse momento. Quando a gente lê a palavra do Senhor, o Senhor está falando com a gente. Então vamos aproveitar essa oportunidade de lermos juntos a palavra do Senhor. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu a glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm está firmada em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva, a erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Amém, glória a Deus. A palavra do nosso Deus dura para sempre. E de pé como estamos, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, agradecendo a Ele mais uma vez por sua bondade. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela bondade do Senhor sobre a vida da tua igreja. Obrigada, Senhor, pela promessa que o Senhor fez e cumpriu, e foi entregar Jesus para salvar um preço que era nosso, para pagar um preço que era nosso. Amém, Deus. Te amo, Deus. Tua graça
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu povo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, nós temos alguns aniversariantes essa semana. Alguém aniversariou ou tem alguma bênção? Sim. Eu quero convidar as crianças do Formoso Kids para vir aqui. Eu quero mais uma vez assim compartilhar com os irmãos, né, que estou com o coração muito grato pelo que o Senhor fez nessa última quinta-feira. Nós tivemos a nossa reunião de oração com mulheres, né? Sempre é assim uma bênção. O Senhor tem ali estado conosco, né? Não perca, irmã, a oportunidade de estar aqui com a gente, orando, buscando a presença do nosso Pai. Né? Nós saímos ali assim, enriquecidas pela palavra do Senhor, pela bondade dele. Né? Nessas reuniões nós temos a oportunidade de orar, de falar com o nosso Pai. Né? E ele tem nos ouvido e tem respondido às nossas orações. Então isso para a gente assim, é motivo de muita alegria, porque nós sabemos que nós não somos dignos de absolutamente nada. Né? E tudo que o nosso Deus faz, ele faz porque realmente é bom, porque é misericordioso. Então eu quero assim expressar minha alegria e sei que posso falar pelas minhas irmãs. Né? Eu percebo que é geral esse sentimento. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela tua bondade, pelo teu cuidado com essas crianças. Né? Nos ajuda, Senhor, enquanto igreja, a plantar a semente do Senhor no coração dessas crianças. Que a gente possa tão somente ensinar a tua palavra, Senhor. Que eles possam ter a oportunidade, também a criança, de entender, né, entregar a vida para o Senhor. Abençoa as suas famílias. Né? Nós queremos agradecer, Senhor, por cada mãe, por cada pai que tem permitido, Senhor, que essas crianças estejam aqui. Né? Para a gente assim, é um privilégio dado pelo Senhor. Né? Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade que temos de ensinar a palavra do Senhor para essas crianças. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar o irmão seu, as
a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos. Amém. Mateus capítulo 9, verso 20 a 22. Você pode abrir sua Bíblia aí? Coloca a Bíblia, já coloca. Eu queria ler pausadamente com você. E logo depois. Esse texto está escrito também em Marcos capítulo 5, 24 a 34, Lucas capítulo 8, 43 a 48. Primeiro eu vou ler Mateus, para fazer algumas ênfases, e depois a gente vai passar esses dois outros textos para vocês verem como é que eles enfatizam algumas questões. Vamos ler? Deixa eu ver se essa saiu a minha. Pronto. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou-lhe na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Não. Vê se você tem NTLH, vê se tem nova tradução. Eu vou ler a minha que é melhor. Eu queria fazer algumas ênfases aí na tradução linguagem de hoje. Ela fica muito nova. Sai do contexto do que eu quero trabalhar com vocês. Mateus capítulo 9, verso 20 a 22 diz assim: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. A sua diz orla? A sua leitura diz orla da veste? Orla da veste. E é isso que a gente vai trabalhar depois. Porque ele dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, nós queremos neste momento te agradecer, Deus, porque nós temos a oportunidade de estar diante do Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, enquanto muitos não podem, Deus, em alguns lugares. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa tirar todo o impedimento, ó Deus, neste momento que por acaso haja em nossas mentes, no nosso coração, ao nosso redor, para que a gente possa nos concentrarmos, Deus, naquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, para que a gente entenda, ó Deus, as leituras que serão feitas aqui, para que a gente compreenda, ó Deus, a tua vontade em nos ensinar na caminhada com o Senhor. E nessa caminhada aprendemos a confiar no Senhor. Continua conosco, Deus. Tu sabes das nossas dificuldades, tu sabes da nossa pequenez, tu sabes, ó Deus, os empecilhos que cada um de nós temos, mas nós sabemos diante de que nós estamos, um Deus que pode todas as coisas. Então fala conosco, trabalha aquilo que o Senhor quer trabalhar em nosso coração, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Talvez você não tenha uma Bíblia de estudo ou não ouviu falar também, mas quando eu citei para você que Mateus fala sobre esse texto, Marcos também fala e Lucas também fala no mesmo texto. Mas se você ler os três textos que nós vamos ler, você vai ver que eles colocam algumas coisas a mais, algumas coisas a menos. Então eu já vou te explicando por que isso, tá? Para que você entenda, e quando a gente for ler o texto, você vai começar a se centralizar nesse texto. Ah, por isso que eu li, e aqui fala sobre isso. Mas já aqui não fala sobre isso, fala sobre outra coisa, que traz referência à mesma coisa. Então o texto que nós lemos de Mateus, o livro de Mateus foi escrito para os judeus. Então Mateus escreve diretamente para os judeus. Por quê? Porque Mateus quer mostrar algo para os judeus. Judeus que ainda serviam o judaísmo, mas também para judeus que estavam caminhando no meio dos discípulos de Jesus. Para mostrar que Jesus cumpriu as suas profecias do Velho Testamento, cumpriu as profecias que vêm lá do Velho Testamento. Ele quer provar, ele é o Cristo que está cumprindo as profecias do Velho Testamento, que falam sobre o Messias. Você está vendo que ele é o Messias?
Ele está cumprindo tudo aquilo que falou sobre o Messias. Com qual propósito? Mostrar que Jesus Cristo veio estabelecer esse reino na terra. Pronto. Por isso que ele fala sobre lhe tocar na orla da veste. Se eu apenas tocar na veste, serei curado. Aí na frente você vai entender por quê. Marcos capítulo 5, verso 25, 34, diz sobre o mesmo texto. Olha que ele fala sobre mais algumas coisas. Aí Marcos diz: ele disse, Marcos capítulo 5, verso 25. E certa mulher, fala sobre a mesma mulher que tinha 12 anos com um fluxo de sangue. Verso 26. Aí ele acrescenta algumas coisas. Havia padecido muito com muitos médicos e gastou tudo que tinha, mas não aproveitou nada na sua cura. Mas ele fala, e é pior. Além de gastar, foi piorando. Mas aí ele falou uma coisa que Mateus não falou. Ouvindo falar de Jesus, na minha leitura diz, tendo ouvido a fama de Jesus, ouvindo falar de Jesus, sabendo da fama de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou-lhe no seu avental, tocou nas suas vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E logo lhe tocou a hemorragia, e sentindo o corpo que estava curado do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz que me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conhecendo o que nela operara, veio e prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aí é algo que eu queria enfatizar. Jesus falou, a tua fé te salvou. Mas não foi uma ação de tocar? Depois a gente fala sobre isso. Marcos escreveu para gregos, supostamente em Roma. Ele escreve para gregos, aparentemente para um público cristãos, gregos cristãos. Qual é o propósito de Marcos? Relatar o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição. E em um relato rápido, centralizar nos seus feitos poderosos salvíficos. Esse é o propósito de Marcos, diferente do propósito de Mateus, que fala só para judeus, certo? Vamos ver Lucas. Sabe que Lucas era médico, né? Olha o que Lucas diz, verso 43, Lucas 8, 43 a 48. Aí ele vai falar sobre a mesma mulher que tinha 12 anos, sofrendo de hemorragia, para que ninguém tivesse dúvida, que era a mesma pessoa, ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, o dinheiro. Aí ele fala a mesma coisa que os outros dois falaram. Veio por trás dele e tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Aí Lucas já fala de algo que nenhum dos dois falaram. Na fala de Lucas ele diz que Jesus sentiu que dele saiu poder. Os dizem virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse, filha, tua fé
te salvou, vai-te em paz. Ele termina assim como Marcos terminou. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas escreve para quem? Lucas escreve para Teófilo. Lucas capítulo 1, verso 3 fala isso. Ele escreve tanto Lucas como Atos, e ele escreve para esse Teófilo, que em grego significa amigo de Deus, ou amado por Deus. Então, justamente devido a esse significado em grego, amigo de Deus, ou amado por Deus, os estudiosos têm defendido a opinião de que Teófilo, esse Teófilo que Lucas diz em capítulo 1, verso 3, seja uma referência aos cristãos em geral. Os cristãos nós cristãos devemos ser o quê? Amigos de Deus, ou amados por Deus. Então, eles defendem de que Teófilo é todo cristão em geral, ou seja, o Evangelho de Lucas e de Atos teria sido escrito a todos nós cristãos. Então, Lucas traz uma ênfase bem parecida com o de Marcos, para que a gente entenda isso. Ele quer aprofundar nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e nos ajudar a apreciar mais plenamente o seu amor. Já li os 3 textos para você entender. Agora eu falei de coisas aqui que nós já passamos várias vezes. Nós já lemos, relemos, mas não observamos. Quem sabe aqui o que é ordem? Quem sabe o que é túnica? A gente passa por cima e não observa, né? Vamos lá. A vestimenta na época de Jesus. Então, a irmã faz crochê, não faz, irmã? Você faz crochê? Quem faz crochê? Tricô. Como é aquele negócio que bota assim no pescoço? Cachecol. Fica umas bolotinhas assim, umas trancinhas, chale, né? Chale. Hoje você quase não vê isso, ainda mais tá bom com calor, né? Então a gente não conhece, quem vem agora não conhece essas vestimentas que você não tem mais aqui. Até por causa do calor. Esses dias nós tiveram lá no Centro de Memória um curso de tricô e o outro bordado não, crochê. E ele fez touca, fez chale, fez cachecol, fez roupa. O professor, inclusive, o nome dele também é Anselmo, ó. Ele foi do meio, mas é Anselmo. E ele fez esse curso, e eu acredito que muitas pessoas não aproveitaram essa oportunidade. Mas na época de Jesus, os homens e mulheres andavam de túnica e manto. Você ouviu falar sobre isso? Túnica e manto. Talvez você não lembre disso. Jesus costumava andar com uma túnica, na maioria das vezes. Bota a primeira imagem aí, por favor. As roupas tinham uma característica bem interessante. Essas características foi o próprio Deus que mandou fazer nas bordas. Olha lá. Primeira imagem. A roupa tinha as características. Nas bordas, Deus mandou colocar franjas. Está vendo as franjas? Franja nas bordas. As bordas são chamadas de orla. Borda é o mesmo que orla. Na borda ou orla tinha as franjas. E nas franjas tinha esse cordão azul. E nos cordões azuis tinha os mandamentos de Deus. Então imagine aí, o homem andava com a vestimenta em cima do seu ombro, e no momento de oração essa vestimenta cobria sua cabeça, mas quando ele andava no ombro, essas bordas, que tinha essas tranças azuis, que nas tranças azuis tinha os mandamentos, está vendo ali escrito? Eles balançavam. Ele andava, conforme ele andava, esse manto ia balançando, as tranças balançavam, e quando ele olhava para os mandamentos, ele lembrava dos mandamentos de Deus. Era uma forma de reflexão. Conforme ele vai andando, ele vai vendo e ele vai lembrando. Ele vai andando, ele vai vendo balançar e ele vai lembrando dos mandamentos de Deus. E automaticamente ele vai recitando e vai recordando dos mandamentos de Deus.
Pronto, está aí. Números capítulo 15, verso 38 e 39 diz assim. Números capítulo 15, verso 38 e 39. Quem escreveu Números? Moisés. E Deus diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Então toda a sua geração vai usar na borda das suas vestes franjas. E nas franjas das bordas põe um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Ou seja, você vai vendo, você vai lembrando, vai recordando os mandamentos de Deus e não siga o seu coração, o qual lhe leva à prostituição. Prostituição de outros deuses, entende? Então, automaticamente ele andando, observando, e Deus ordenou que fizesse para que o homem recordasse dos mandamentos de Deus. Em Mateus capítulo 14, verso 36, você pode pôr a segunda imagem, Romano, por favor? Mateus 14 diz que a multidão corria para relar na orla, tocar na orla de Jesus, e todos que tocavam na orla de Jesus eram curados. Mateus capítulo 14, verso 16 diz assim: e rogaram-lhe que ao menos lhe pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam curados. A imagem segunda: e rogavam-lhe para que ao menos pudesse tocar na orla da sua roupa, e todos que tocavam nessa orla ficavam curados. Então por isso que as pessoas queriam tocar na orla da roupa de Jesus para ficarem curados. Vamos seguir para frente. Mas de onde o povo tirou isso? Quem falou que se tocasse na orla de Jesus seria curado? Números falou que Deus ordenou que os homens fizessem por suas gerações suas roupas, e na orla colocasse as tranças, e nas tranças colocasse os mandamentos. Mas quem falou que na orla de Jesus seria curado? De onde tiraram isso? Quando você leu alguma vez, você imaginou isso? Ninguém fez nada aleatório. Ninguém fez nada aleatório. O judeu, ele já cresce lendo a lei. E diferente de nós, diferente de ancião, que é preguiçoso, ele já vai crescendo e aprendendo a lei do Senhor, assim como ele aprende a ler, assim como nós aprendemos o alfabeto. Ele vai aprendendo e vai recitando a lei do Senhor. Então ninguém tirou assim de uma hora para outra. Se eu tocar na orla, eu vou ser curado. Se eu tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curado. Isso não foi conversa de carochinha. Existia uma profecia sobre o Messias. Que profecia é essa? A profecia de que quem tocasse na orla do Messias seria curado. Ou seja, a orla também era conhecida como asa. Olha que monte de informação. A orla também era conhecida como asa. Então, quem tocasse na orla ou na asa em hebraico, orla em hebraico é asa. Quem tocasse na asa do Messias seria curado. Malaquias capítulo 4, verso 2 diz isso. Aí, por favor, Miguel. Olha lá, mas para vós que temeis o meu nome, para vós que temem a mim, o Deus Todo-Poderoso, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis
como os bezerros do cevadouro. Isso é uma profecia para quem crê, para quem teme. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Isso é uma profecia, e o judeu sabia disso. Ou seja, se você é mesmo o Messias, eu tocarei na sua asa, na orla da sua veste, e eu serei curado. Se eu tocar e não for curado, então você não é o Messias. O judeu sabia disso. E por isso que o judeu corria atrás de tocar na orla da veste. A primeira vez, e aí eu confesso diante de vocês, a primeira vez que eu preguei sobre esse texto da mulher do fluxo de sangue, eu tinha certeza de que a mulher tocou na orla da veste de Jesus, ou seja, olha o meu entendimento, na barra do avental ou da vestimenta de Jesus, na barra. E aí eu não tinha nem entendimento de que a orla eram as tranças que tinham os cordões azuis, não tinha nem entendimento disso. Eu entendi que a mulher tocou para não deixar Jesus impuro. Entende? E aí você vai ver alguns vídeos que falam sobre isso também. Porque ele quer trabalhar assim algo muito raso, não quer aprofundar muita coisa. E aí tem um vídeo também que você vai ver, ela ainda diz assim: eu toquei só na sua veste, e eu prometo que você não está impuro. Tá? A fala do vídeo é essa. Mas na verdade, essa mulher, ela conhecia as profecias. E ela sabia de que se ela tocasse na orla, na trança, onde estavam os mandamentos daquele que dizem que é o Messias, ela seria curada. Ele não seria impuro, porque dele, da sua orla, da lei que estava sobre ele, porque o Messias estava vindo cumprir a lei, não abolir a lei, cumprir a lei. Ele estava cumprindo as leis que falavam sobre o Messias. Ele estava trazendo aqui, na realidade, aquele a quem a lei falava, sobre quem o Messias, a lei falava. Eu sou o Messias. E ela sabia que se tocasse, automaticamente ela seria curada. E aí por isso que eu gosto muito do texto de Marcos, quando ele diz, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Quem ouve a fama sabe quem é. A fama são os prodígios, os feitos, as ações. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela detectou: esse só pode ser o Messias. Não é assim, médico? Mulher conhece mais de médico do que homem, né? A mulher vai se consultar no médico, ela consulta outras mulheres, e aí, ouvindo a fama do médico, ou ela vai, ou ela não vai. Não é assim? Não é assim, mulheres? Vou no médico, primeiro procura saber, peraí, ô Ninha, você foi naquele médico fulano de tal? Já. E você acha que eu não gostei não. Chegou Lúcio, você foi, Lúcio? Rapaz, eu gostei mais ou menos. Ou então também não vou não. Mas quando ouve de outra mulher, ela diz: não, bom médico, gostei, eu fui nele, me atendeu muito bem. A mulher vai cega. Vai cega. Porque ouviu a fama do médico. Então, para mim, Marcos, ele relata muito bem, quando ele diz, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, ela falou: esse é o Messias. Por ouvir os prodígios, as ações, esse só pode ser o Messias, dona Cida. E eu sei que se eu for por trás dele, e eu tocar, como a profecia diz, apenas na veste, na orla da veste, eu serei curada. Bota na imagem 3, por favor.
lá. Vale lembrar, você está vendo ali, aquele tecido branco com listras azuis, ele é conhecido como talide. É um acessório religioso judaico em forma de chale. Quem faz tricô conhece que é chale, né? Eu leio isso aí e eu nem imagino o que é isso, o chale, que tamanho tem, como é, o que é que faz. Em forma de chale, feito de seda, de lã, de linho, tendo suas extremidades as ciciote, xingou no francês, sefarade, ou seja, tranças, tendo nas suas pontas as tranças, que as tranças são brancas, são cordões azuis, nesses cordões azuis tem marcados os mandamentos. Ela é usada como cobertura na hora das preces judaicas, ou seja, uma cobertura espiritual sobre o judeu, no momento que ele vai orar ao Senhor. Ele usa essa cobertura espiritual. A ideia de que desliga ele desse campo terrestre e ele está totalmente ligado aos céus. Isso acontece, eles usam mais esse chale aí nas primeiras orações feitas pela manhã. E esse aí é aquele mesmo da primeira imagem. Tá? Então esse é o motivo, irmãos, de que a mulher corre para tocar na veste de Jesus. Porque existia profecia que dizia que Yeshua, Jesus, só assim o judeu conheceria que ele era verdadeiramente o Messias, o Yeshua, que as profecias falavam. Enquanto as pessoas estavam falando, eu provaria segundo as profecias. E a profecia dizia isso. E se ele fosse verdadeiramente o Messias, em apenas tocar nas tranças da sua veste, eu seria curado. Você já leu o Salmo 91? Verso 4. Sai para mim, Romário, por favor. 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas. Então, se eu li penas e eu leio asas, eu entendo a grande asas, né? Mas essas asas aí, ela não é asa de pássaro. É a ideia de que é você entender que Deus está com seu talide. Abre outra imagem, por favor, irmão. A quarta. É você entender que Deus está com seu talide. Que maravilha. A outra, antes dessa aí. Pronto. É entender que Deus está com o seu talide. Está vendo? E Ele nos colocasse debaixo dos seus braços, como estivesse nos cobrindo, assim como a outra imagem mostra. E quando a gente vê, Ele nos cobrirá com sua pena e nos cobrirá sob sua asa, nós entendemos que é aquela grande asa de anjo, né? Olha lá, ó. Como nós imaginamos os anjos, Ele te cobrirá sob ou debaixo das tuas asas. Mas a asa escrita aqui é a mesma escrita lá em Números. É o seu chale, aquele que o judeu usa nessas primeiras orações, em um contato direto com Deus, em seu momento de prece. Embaixo de
em estado de sujeito à influência ou comando de alguém. Ou seja, Deus te cobrirá com suas penas quando eu estiver em estado de sujeito à influência ou comando de Deus. Então o judeu entendia, vamos lá. A mulher olhou e disse: esse é o momento. Eu tenho ouvido falar que esse homem aí é o Messias prometido. Eu sei das profecias. Eu tenho ouvido falar sobre ele. Eu tenho visto os feitos dele. As pessoas falam sobre as ações dele. Ele só pode ser o Messias. Eu vou tirar minhas conclusões. As profecias dizem que se eu tocar na orla do seu talide, naquelas tranças, eu serei curada. Então, se eu apenas tocar, eu serei curada. O Salmo 91 diz que ele, se eu tocar, ele me cobrirá com suas asas e me abrigará sob as suas asas. Me abrigará sob o seu talide. Ou seja, sob é debaixo, mas eu só posso estar debaixo do talide, da cobertura, do cuidado, se eu me colocar embaixo em estado de sujeição, sujeito à influência, ao comando dele. Não tem como Deus me cobrir debaixo das suas asas. Não tem como eu ser curado, por mais que eu conheça a lei, por mais que eu saiba das profecias, por mais que eu ouça falar desse Messias, por mais que eu tenha visto e ouvido falar dos seus feitos. Eu sei também que se eu não estiver em sujeição, em submissão, debaixo da autoridade dele, ele não me cobrirá com suas asas, ele não me curará, ele não cuidará de mim. Deu para entender? Você saber e não estar não vai adiantar muito. Então aquela mulher diz: eu tenho 12 anos sofrendo uma hemorragia. Os 3 textos falam sobre isso. Lucas diz: gastou tudo e nada aproveitou do seu investimento. Marcos diz: indo pior, adoecia cada vez mais. Ela sabia que só o Messias poderia agora curá-la. E ela lembra das profecias. Não tem momento na nossa vida que a gente olha e diz: Senhor, eu já tentei das minhas forças. Eu já pensei nisso, já pensei naquilo outro. Eu já falei com fulano, com ciclano, com beltrano, e não resolvi nada. E eu sei que só o Senhor pode solucionar o meu problema. Não tem momento na sua vida que a gente pensa assim? Tem um cara que eu acompanhei 3 anos da minha vida. Esse cara chegou num lugar, passou por alguns processos, e ele foi uma caminhada muito boa. Você para a igreja, eu cansei de pegar de moto, levar ele para a igreja. Aí ficava na casa da minha sogra e falava: quando você terminar, você me liga, eu vou levar de novo. Aí pegava ele, devolvia onde ele estava. E esse cara foi caminhando muito bem. E esse cara namorou com um sargento da polícia. Falou: o cara está começando a organizar a vida dele. O cara passou uma situação muito difícil, irmão. Muito difícil. Esse cara começou a organizar a vida dele, família não veio visitar ele, mãe, ninguém.
desse sargento da polícia, ele saiu de onde ele estava, onde estava cuidando dele, e foi morar numa casa, e começou a namorar com a menina, rapaz, e o negócio foi bênção. Pensou em casar, comprou uma casinha muito boa, muito boa. Casaram, nós fomos pro casamento, foi uma bênção. Foram para lua de mel numa praia paradisíaca, isso é uma coisa linda. Nunca imaginei chegar naquele lugar. O cara vai lá, bênção. Daqui a pouco o cara comprou um carrinho, bênção. O cara comprou um jipe, bênção. Aí o cara começou a mudar os comportamentos. A menina conquistou uma financeira muito boa, concursada do banco. Aí o cara começou a engrandecer o coração. E aí começou agora, um dia eu estou batendo papo com eles, a menina falou um negócio, ele tratou com grosseria. Cheguei em casa, comentei com o Laís, eu falei, fulano está de mal pior. Já começou a mudar os comportamentos. Daqui a pouco o cara mudou, comprou um Jeep Compass. E aí começou a engrandecer o coração. Sumiu. Teve um problema, depois eu procurei uma irmã, pedi para ajudá-los. A irmã foi lá para resolver, para ajudar. Começou a surgir alguns problemas aí financeiros. A irmã chamou ela e disse, olha, Anselmo é amigo dele, andou com ele, procura Anselmo enquanto é tempo para vocês conversarem. Eu estou vendo seu marido assim meio... Mas o cara não precisa de ajuda mais. E sumiu. Aconteceu alguns problemas aí, a gente ouviu falar, mas como ele não nos procurou, nós deixamos a coisa correr. Mas quando foi anteontem, ele me mandou uma mensagem dizendo que a mulher saiu de casa, pedindo para eu entrar em contato com ela para voltar para casa, que ele não queria perder ela, que ela deu 2 dias para ele ficar na casa e que amava muito ela. Aí, como é que eu vou fazer agora? Depois do que eu já ouvi, depois que eu já soube o que está acontecendo, eu vou convencer essa mulher a voltar para a vida que ela estava vivendo? Eu não posso. Ou seja, ele recorreu ao mesmo número de pessoas. Aí por último ele recorreu ao Anselmo, que não pode fazer nada. Tem situações que ninguém pode resolver, a não ser aquele que pode te cobrir com suas asas. A não ser aquele, irmãos, que pode colocar, te abrigar sob ou debaixo da sua asa, do seu talite, da sua cobertura espiritual. E é Deus. As situações que você pode estar compartilhando com alguém e que você acha que essa pessoa pode resolver, eu já estou te dizendo de antemão, e só aquele que sabe todas as coisas e pode colocar debaixo do seu talento, da sua asa, aguardando a sua submissão a Ele, a sua entrega a Ele. Só Ele pode resolver. Amém? Amém. 5 lições desse texto da mulher samaritana, da mulher do fluxo de sangue. Samaritana, do fluxo de sangue. Da próxima a gente fala da mulher samaritana. Então você já entendeu o porquê que o judeu corria atrás para tocar na orla da veste de Jesus, ou na asa do talide, da sua cobertura espiritual, entende? Você entendeu por quê? Corria para tocar na orla, naquelas tranças, que tinha trança azul, que tinha os mandamentos. Você entendeu o Salmo 91? O porquê que ele diz que te cobrirá com a sua... Se você estiver debaixo, colocando você debaixo da autoridade dele, se você se submeter a isso. 5 lições da mulher de fluxo de sangue. Primeiro, ela nos ensina a não desistirmos. Não desista. A solução do teu problema é o meu.
Não desista. Segunda lição. Quando tudo mudou na vida dela e quando tudo pode mudar na minha e na tua vida. Quando é que isso pode mudar? Você vai ver no verso 27. Marcos capítulo 5, verso 27, que diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Você já ouviu muita gente falar sobre Jesus. Você já ouviu muita gente falar sobre cura, sobre libertação, sobre o que Deus pode fazer na vida do ser humano quando se entrega a Ele, quando se submete a Ele, quando entrega toda a sua vida a Ele. Então a mulher, quando ouviu falar de Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão. Faça você mesmo. Não é sobre o que você ouviu ou o que eu ouvi sobre Jesus, mas o que sobre nós fazemos sobre o que ouvimos. A partir do momento que nós ouvimos, que nós aprendemos, o que nós fazemos com essa informação? Tem coisas que a gente ouve e quando nós partimos ali fica. Mas o que nós ouvimos sobre Jesus, nós temos que colocar em prática. Você não vem para o culto só para ouvir, mas você vem para aprender e colocar em prática a partir daqui. Não é sobre o que você ouve, é sobre o que você faz. Se você ouviu algo de Jesus para a sua vida e você não colocou em prática, perdeu tempo. Tudo mudou quando ela colocou em prática. Ela sabia sobre o Messias, que estavam dizendo que era esse, o Cristo de Deus. Então, se eu sei, eu vou colocar em prática. Eu vou até Ele. Eu vou tocar no seu talide. Eu vou tocar naquelas franjas. Porque a profecia diz que se eu tocar, eu vou ser curado. Não adianta saber e não colocar em prática. Terceiro, sabendo que é Jesus. Quem é Jesus? Você sabe quem é? Ou você só ouviu falar? João falou: e agora os meus olhos te veem. Sabendo quem é Jesus, ela tocou no manto. Acesse você também. A proteção do Altíssimo. Você tem a possibilidade de tocar o manto. Você já ouviu falar. Você sabe quem é Jesus. Você tem acesso direto. Você não precisa de intercessores. Você mesmo pode tocar no manto. Quarto, o poder de atitude. Chega no culto, nós ouvimos algumas coisas e Deus fala com cada um de forma individual. Nós podemos chorar, nós até sentimos que Deus falou comigo. Você pode dizer: minha, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas você pode não fazer nada. Mas a mulher teve atitude. Verso 29, 5:29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Eu não posso dizer você, porque só você, mulher, sabe o que é sentir hemorragia. Tá? Minha enteada, um tempo atrás, estava com hemorragia. Eu tenho alguns problemas de saúde. E eu não estava em casa. Laís me relatando, eu pude imaginar. Mas eu não sei. Então a mulher que pode entender. E quando ela saiu do quarto, abafada para ir para o banheiro, a hemorragia atacou, que nem o dissolvente segurou. E saiu sangrando a casa toda. Então imagine essa mulher, 12 anos dessa forma. 12 anos dessa forma. De uma hora para outra, estancar a hemorragia. Aí eu imagino que a mulher não consegue nem sair de casa. Entende? A gente está em casa, dá um dor de barriga. A gente fica com medo de sair de casa. Uma dor de barriga que é simples, né? Fica com medo de sair de casa.
Mas aí o que acontece? O poder de uma atitude. A mulher olhou. Eu sei sobre as profecias. Tenho ouvido falar sobre esse que dizem que é o Messias. Então eu tenho que ter atitude. Eu vou até ele. Eu vencerei a multidão. Eu conseguirei chegar até lá. E ela estampou a hemorragia e foi curada. Quinta lição nós podemos tirar desse texto. Essa mulher é conhecida por Jesus. Talvez você ouve, você conhece Jesus. Mas será que você é reconhecido por Jesus? Eu posso dizer a você que eu conheço Jesus. Mas será que eu sou conhecido por Jesus? Isso nós temos que refletir. Conhecimento já é intimidade. Intimidade só tem quem se relaciona, quem caminha junto, quem tem diálogos, quem pode interferir na vida um do outro. Talvez eu me relacione, mas eu posso dizer, Senhor, o Senhor vem até aqui. Tem uma peça de uma programação da igreja, o Luciano conhece, e aí o irmão diz assim, ele enfatiza muito bem quando ele diz assim, Jesus, o irmão está vestido de Jesus, e vê, ele diz, não, fica aqui, Jesus, senta aí. Rapaz, que ele é muito real, não é, Luciano? O irmão fala, fica aqui, ou seja, daqui para cá o Senhor não vem, aqui é minha intimidade. O Senhor fica dentro da minha casa, que eu vou ali na rua, não me siga não. Ou seja, você conhece, Jesus te conhece de andar contigo, de saber com quem você relaciona, de saber sobre toda a tua vida, sobre toda a minha vida. Ou tem algumas gavetas que só pertencem a mim? Verso 30 diz, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Será que Jesus não sabia? Verso 33 diz, então a mulher atemorizada e tremendo, sabendo do que se operara nela, veio e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. No meu relacionamento com esse que eu digo que conheço, eu tenho lhe declarado toda a verdade. Esse relacionamento é profundo ou superficial? Será que eu declaro a ele toda a verdade? Até aquela que está debaixo do tapete? Para que isso aconteça, eu quero rapidamente lançar para você 10 lições práticas para isso. Praticidade, para que a gente não desista, para que tudo mude na nossa vida a partir do momento que nós avançarmos em direção a Jesus, para que, se não sabermos, aprendermos quem é Jesus, termos atitude nesse relacionamento com Jesus, e para que Ele saiba quem sou eu e quem é você. Se aconselhe de bons costumes, irmãos, e de bons conselhos. Você, eu, nós devemos nos aconselhar daquilo que é correto. Ela diz, se eu apenas, ela está se aconselhando, se eu apenas ir lá e tocar, eu serei curado. Se aconselhe você mesmo. Não espere que ninguém te aconselhe. Segundo, recorra primeiro a Jesus, não às outras pessoas. Em tudo na nossa vida, nós devemos recorrer primeiro a Jesus.
é quem pode fazer todas as coisas. Terceiro, seja guiado pela fé. As coisas são difíceis, nós às vezes estamos turbados, mas quem deve guiar você é sua fé. Está difícil, eu creio. Está impossível, eu creio. Não vai dar certo, mas eu creio. Eu não aguento, eu creio. Os nossos problemas, irmãos, nos aproximam de Jesus. O pastor Tércio pregou lá na série esses dias, na administração da igreja, ele disse que a mulher que foi pegar adultério, o adultério serviu para que ela se aproximasse de Jesus, que é verdade. Porque até então estavam vivendo a vidinha deles lá. Ah, mas e cadê o homem? Ah, só pegou a mulher. Esquece. A mulher se aproximou de Jesus e o cara que não trouxeram por alguma malandragem ficou distante. Então o problema só fez aquela mulher se aproximar de Jesus. Talvez o teu problema está sendo o gancho de você encontrar aquele que você não encontrou até então. Se aproximar daquele que pode resolver o teu problema. Porque na maioria das vezes nós só recorremos a ele quando temos problema. Quando não temos, relaxa, irmão, vai dar tudo certo. Já está tudo certo. Aí o problema vem para que a gente possa nos aproximar, para que a gente possa reconhecer que nós dependemos dele inteiramente. Quinto, toque no coração de Deus. E você só toca nisso se entregando, se submetendo, se relacionando. Você tem acesso livre ao coração de Deus. Você não depende de mim, de ninguém. É você e Deus, irmão. Mas com sua submissão. Esse texto vem posterior ao texto de Jairo. Jairo parou a multidão, parou Jesus para que ele fosse na casa dele, porque sua filha estava morrendo. Entende? Mas Jesus parou a multidão inteira por causa dessa mulher. Por sua causa, Deus pode parar uma multidão para resolver o teu problema. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus para por causa de quem? Da mulher. Por sua causa, Deus pode parar tudo para resolver a tua demanda. Só você pode tomar decisão por Jesus. No sétimo. Sabendo disso, no oitavo é hora de você agir. Não fica só no campo do pensamento. E aproveita que no nono você pode tirar a força dessa fraqueza que você está sentindo agora. Mesmo se sentindo fraco, mesmo com suas dificuldades, tire força daí. Ainda resta um pouquinho de força para isso. Porque se você se esforçar, assim como essa mulher, e for chorando, sentindo dores, há 12 anos, voltou sorrindo. Diante de Jesus, não há ninguém. E o texto diz que essa mulher sentiu num momento, estancou-se a sua hemorragia e ela foi curada. Imagina que aquela mulher andava chorando e agora só andava sorrindo. Diante da fraqueza que você está, Jesus pode atuar. O seu choro será agora alegria. Será agora alegria. Amém? Amém. Vamos orar? Pode ficar de pé? Não existem empecilhos para o Senhor. Não existem dificuldades que o Senhor não possa alcançar. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Como eu falei antes, o irmão entra em contato comigo querendo que eu resolvesse o problema dele, que era fazer a mulher voltar para casa. Mas como que eu posso fazer isso? Eu não tenho como fazer isso.
é um campo que eu não posso entrar. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas voltarem a ser corretas. O Senhor é o único que transforma aquilo que nós fizemos ser maldição. Ele pode tornar bênção. Só Ele pode fazer isso. Porque quando o irmão conheceu a menina, foi uma bênção que eu citei para vocês. Tudo estava sendo conduzido como bênção. Casaram, bênção. Compraram a casa, bênção. Compraram 2 carros, bênção. Mas por algum motivo se tornou maldição. Eu não sei como isso começou. Só Ele e Deus sabem. Assim como na minha vida e na tua vida. Quando nós tomamos algumas decisões, por alguns motivos, por algum pensamento, nós tornamos aquilo que era bênção e maldição. Mas nós estamos diante daquele que, segundo as profecias, dizem que se nós tocarmos na orla da sua veste, Ele nos colocará debaixo da sua asa, debaixo do seu talide. Se nós nos submetermos a Ele, se nós nos colocarmos debaixo da autoridade dEle, e essa maldição se tornará em bênção. Só basta nós crermos. E se cremos, temos atitudes. E essa é a hora de avançarmos e acessarmos o coração de Deus. Enquanto eu vou orar, e você vai orar também. Se você quer que aquilo que, por acaso, você esteja sofrendo, ou a sua escolha, que por acaso se tornou uma maldição para você, que nós sabemos que Deus pode transformar em bênção. Aquela multidão talvez não sabia que aquela mulher estava hemorrágica, ou se sabia, não tiveram tempo de impedi-la, porque a ação dela foi mais rápida do que o olhar dos curiosos, e ela conseguiu acessar aquele que poderia resolver o seu problema. Deus, no nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, te apresentar a nossa vida por completo, vida a qual o Senhor já conhece, vida que o Senhor sonda, vida que o Senhor tanto ama, e nós sabemos disso. Cada um de nós nesta noite, ó Deus, te apresentamos os nossos problemas, sabendo que o Senhor é aquele, ó Deus, que ditou as profecias, aquele que mandou o teu Filho para que pudesse caminhar nesta terra e ser reconhecido segundo aquele que o Senhor escreveu as profecias, o teu Filho amado, o Cristo de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, nós queremos te apresentar esses problemas que o Senhor já conhece e que muitas das vezes nós mesmos provocamos. Mas nós te apresentamos, ó Deus, tentando acessar o teu coração, te pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, te pedindo perdão pelas nossas falhas, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos submetermos ao Senhor, para que a gente possa, ó Deus, encontrar morada, ó Deus, debaixo da tua asa, ser guardado debaixo do teu talide, debaixo da tua cobertura, Deus, de proteção. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa curar, ó Deus, aquilo que dentro de nós tem corroído, ó Deus, a nossa alma, o nosso coração, tem tirado a nossa paz. Nos ajuda, ó Deus, a lembrarmos dos teus mandamentos. Nos ajuda, ó Deus, a cumprirmos a tua vontade, acessarmos o teu coração, ó Deus. Estar debaixo do teu jugo, ó Deus, submissos ao Senhor. Nos ajuda a estarmos debaixo da tua proteção, a reconhecermos, ó Deus, que nós precisamos nos submetermos à tua autoridade, ó Deus.
e só assim seremos sarados. Continua conosco, Deus. Livra-nos daquilo que nós mesmos criamos e nos ajuda, Deus, a andar debaixo dos teus cuidados e segundo a tua vontade. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ao término da oração silenciosa, nós encerraremos o culto desta noite. Jesus, eu quero ficar.